Tá na mesa? Tem história. Ele é usado no café da manhã, na produção de cosméticos, na indústria de alta tecnologia, na ração animal, em bebidas e em muitos produtos mais. O que afinal todos esses usos têm em comum? Já já você vai saber. Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Tá na Mesa Tem História, um projeto coletivo de Érica Francisca, Thalita Itabaiana e Gil Gropello. Ambos são pesquisadores e cozinheiros. Thalita é brasileira e vive no México, Gil nasceu no México e vive no Rio de Janeiro, e eu sou jornalista brasileira e vivo também na cidade do Rio de Janeiro. E neste episódio contamos com a presença de Mark Ubb, doutor em Antropologia Biológica e professor de Antropologia na Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos. Sejam bem-vindos, Thalita e Gil, tudo bem? E obrigada, professor, por estar presente neste nosso episódio. Então, Thalita, o que os itens relacionados por você no início desse episódio têm em comum? Olá, Érica, surpresa, eu tô falando do milho. Nunca acho que ninguém ia imaginar, né? E não importa se o nosso ouvinte tá no meio da cidade ou tá num local super urbano ou na zona rural mais afastada que existe. Eu tenho certeza de uma coisa, o milho vai estar na vida dele de uma maneira ou de outra. Thalita, eu li num trabalho que você apresentou na Escola Nacional de Antropologia e História do México que o milho está presente em mais de 150 produtos industriais. Quais são alguns desses produtos industrializados, já que a gente não pode falar da lista inteira? Olha, Érica, realmente são muitos. Para citar só alguns, a gente começa o dia com ele na cabeça. Por exemplo, a maior parte dos shampoos tem milho nessa composição. Outra coisa que a gente tem muito hábito de usar, principalmente vocês cariocas, é o isopor para levar para a praia, né? Mas o milho não para por aí, ele está na indústria de perfuração do petróleo, na cápsula do remédio, até na bexiga. Sabe quando a gente assopra a bexiga e fica com aquele pozinho branco na mão, na boca, aquela coisinha branca que é feita para a bexiga não grudar nela mesma? Então, aquilo lá é amido, que é para manter ela sequinha e não ficar grudenta, e é um derivado do milho. Nossa, Thalita, eu nunca imaginei que esses produtos pudessem conter algum ingrediente extraído do milho. E assim como eu, muita gente só deve associar o milho à alimentação. Então eu pergunto a você, até o milho chegar a ser ingrediente de uma série de produtos, quanta história há na trajetória desse cereal? Ele foi mesmo domesticado há 10 mil anos, tudo isso? É isso mesmo, Érica. Essa é uma história muito bonita do milho. Tem um biólogo geneticista americano, George Badel, que ele foi ganhador do Prêmio Nobel, que ele tem uma frase que para mim define muito bem o que é isso. Não se sabe nem quando nem onde os mesoamericanos transformaram o teossinto em milho, mas essa sem dúvida foi a mais importante conquista genética da melhora de um vegetal. Por que eu gosto dessa frase, né? Porque ela resume a importância de quem inventou o milho, ou seja, os mesoamericanos. Porque ele não existia na natureza, né? E foi numa melhora genética feita pelas mãos e a tecnologia humana que permitiu isso. Toda essa história aconteceu aqui onde eu estou hoje em dia, aqui no México, né? Acredita-se, não com total exatidão, mas tem uma previsão que isso aconteceu mais ou menos há cerca de 10 mil anos, como você bem disse, que o homem pegou o primeiro teossinto, que é uma espécie de uma graminha, né? E foi selecionando variedade em variedade até chegar ao que a gente conhece hoje como milho. Esse processo de seleção de sementes e variedades durou mais ou menos 1000 anos. Pode parecer pouca coisa para a gente que está acostumado a ir num atacarejo da vida e fazer a compra do mês. Mas isso é muito importante para a vida humana.
Às vezes é difícil para a gente que tem essa dinâmica muito atual, né, de entender a importância do que é domesticar um vegetal. Para você ter uma ideia, o homem, quando e quanto vai colher, quando ele tem essa informação, e principalmente se a gente está falando de um cereal como o milho, que é de fácil transporte, armazenamento, muito energético, significa que essa população que domina a técnica pode ter vantagem frente às outras que são só recolectoras, ou seja, que são aquelas que dependem exclusivamente da natureza, do que a natureza tem ali disponível no ambiente onde ele está. Uma conquista como essa, para você ter uma ideia, ela permite que o homem originário dessa terra aqui literalmente crie suas raízes, construa uma sociedade, constitua povos e, como sabemos bem, os maias e afins aqui formam impérios. Os astecas também. Interessante, muito interessante. Mas agora, a respeito dessa quantidade enorme de produtos que utilizam o milho, eu queria ouvir o Gil. Gil, o que você tem a dizer sobre isso? Segunda surpresa do episódio, eu falando de milho também. Quem diria que um mexicano falaria de milho e uma brasileira falaria de milho, só que cada um no país oposto no qual está. São diversos os ingredientes e produtos que são a base de milho na cozinha. Não somente esses ligados à indústria ou a processos industriais e produtos industriais, como a Thalita mencionou, mas aqueles que estão dia a dia na nossa cozinha, como óleo de milho, farinha de milho, o milho para pipoca, farinha para cereais, xaropes, adoçantes, chiclete, amido, gelatina e olha, Érica, a lista é grande. Nossa, pois é. Algumas a gente conhece bem aqui no Brasil, né? E já que estamos falando de história, como o milho chegou ao Brasil? Afinal, ele é nativo da América do Norte. E como você explica que ele veio parar aqui? Bom, ele veio parar aqui através dos próprios indígenas. A América como um todo era toda habitada pelos povos originários, que são esses indígenas. Então, por conta disso, por mais que ele seja originário da América do Norte, esses povos, essas sociedades, através do caminho para desbravar a mata, para conhecer novos territórios, buscar novas fontes de sustentabilidade, eles traziam com eles o milho, desde para consumo ou até mesmo para plantio, para cultivo, e por conta disso, ele chegou ao Brasil. A gente não tem como dizer que indígenas e povos ancestrais respeitavam divisões geopolíticas, né? Para eles era tudo um só lugar, era uma só mata. Então, por conta disso, eles desbravavam o quanto eles podiam, de acordo com a necessidade deles. E como é que os povos originários da Amazônia se relacionavam com o milho? Importaram junto as técnicas ou criaram as suas próprias? Bom, provavelmente eles criaram suas próprias técnicas e começaram com o seu domínio e o seu cuidado específico com o milho, o que fez, obviamente, com que se perdesse algumas espécies, mas que também originássemos novas espécies brasileiras. Não assim 100% nativas brasileiras, mas que foi através do que o ecossistema aqui presente no Brasil e os biomas presentes no Brasil influenciaram para que aquele fosse um milho novo, entre aspas. Quais são os maiores concorrentes do milho no Brasil? Olha só, não vale falar que é a dupla feijão com arroz, tá? Olha, Érica, aí você me pega, viu? Falando de milho no Brasil, ele está presente em diversas preparações, principalmente da cozinha caipira. E a gente vai falar dela já já. Mas fora o milho, principalmente o trigo, seja em suas farinhas ou nos produtos à base de farinha de trigo, como o pãozinho francês que a gente come todo dia de manhã com um cafezinho. E não tem como não mencionar o feijão com arroz. É a dupla perfeita, é a dupla que é a cara do Brasil. Thalita, especialistas dizem que o milho é uma planta humana. Como assim humana? Olha, Érica, tecnicamente, se você enterrar uma espiga de milho, não vai nascer
uma espécie de milho e nenhuma outra espécie. O homem precisa tirar as capas folhosas que protegem o grão da espiga, aquelas capinhas que os nossos ouvintes imaginam, aquelas folhas do milho, e somente quando ele está totalmente seco, como uma semente, é que aí o homem tem que desgranar todo o milho e deixar pronto para o plantio. Isso quer dizer que se o homem desaparece, o milho também some da sociedade. O antropólogo mexicano Guillermo Bonfil, já falecido, dizia inclusive que ao cultivar o milho, o ser humano também se domesticou. Como podemos entender esse raciocínio? Então, para entender esse conceito, é importante pensar, como eu já disse anteriormente, sobre a importância da domesticação de um vegetal para uma sociedade, principalmente se esse vegetal é um cereal. Se a gente considera que os povos, antes de dominarem uma técnica de domesticação, eram nômades, ou seja, eles andavam até encontrar um espaço favorável para a colheita, seguro para a estadia deles, com recursos, eles tinham que se deslocar para encontrar seus alimentos. Foi só quando o homem controlou a quantidade e quando ele ia ter acesso ao alimento disponível é que ele pôde começar a ter o início das populações. E é por isso que começam a ser seres domésticos, com lares e raízes e vizinhos e tudo mais que isso constitui. O milho, Thalita, é muito popular, tanto no Brasil como no México, em quase todos os países latino-americanos. De onde vem a popularidade desse cereal? O milho é versátil, é generoso, é abundante, é super bem adaptado a diversas realidades geográficas. Isso eu estou falando de altitude, clima, ou seja, ele é acessível. Em cada um desses lugares onde a semente do milho se multiplicou, muitos usos e técnicas locais, tanto de plantio, da colheita, armazenagem, principalmente da manufatura, foram desenvolvidas. No norte da América, que é aqui onde eu estou, a região do desenvolvimento inicial do milho, para mim o destaque, sem dúvida, é a nixtamalização, que é uma técnica culinária que surgiu mais ou menos da época pré-clássica média, ou seja, entre 1.800 anos antes de Cristo. Coloca-se a semente do milho em cocção com uma solução alcalina. E depois desse processo, ela é moída até se converter numa massa extremamente versátil e nutritiva. Nesse ambiente também se desenvolveu uma técnica de plantio muito importante, que se chama milpa. E com ela teve um início de uma estrutura que permitisse que num único espaço de terra formasse toda a base dos principais alimentos da cozinha mexicana. Olha que importante! Antes da presença dos espanhóis aqui em solo americano, era basicamente com essa milpa que se alimentava todo esse império mexicano, né? Os impérios mexicas. Para quem nos ouve, tem a curiosidade de saber como se faz uma tortilha. A gente produziu um vídeo mostrando desde o início, passo a passo, para obter essa icônica massa de nixtamalização e fazer a tradicional tortilha mexicana. Já quando a gente fala do Brasil, eu prefiro que o Giovanni, um especialista nesse assunto e nas terras tupiniquins, possa nos contar. Bom, Thalita, respondendo essa pergunta que a Érica fez, de o porquê o milho é tão popular aqui nas terras brasileiras, o que temos em comum entre Brasil e México é que o que causa essa popularidade do milho é a história por detrás dele. É o estrelismo dele em certos momentos da história da nossa civilização, tanto da civilização mexicana quanto da civilização brasileira, ou melhor dizendo, da civilização das Américas, né? É muito interessante porque o milho ele surge como estrela no Brasil num momento de necessidade. Por quê? Vocês viram com a gente no episódio da mandioca que ela precisa de certos tratamentos para que seja consumida, e tratamentos que podem demorar até 7 dias ou mais de uma semana. Por conta disso, o milho ele entra como esse substituto perfeito, o qual é nutritivo, o qual é de mais rápido preparo e o qual é mais versátil, podendo aparecer em diversas maneiras, até mesmo tão versátil quanto a mandioca, mas seu processamento não se compara nem se iguala em questão de rapidez. O quanto podemos e o que podemos produzir do milho de maneira tão rápida. Thalita, e como é que o milho chegou à Europa?
É bem provável que Colombo foi quem levou ele para a Espanha inicialmente, de lá partiu para todo o continente europeu. Isso a gente está mais ou menos imaginando que seja entre 1498, quando as primeiras embarcações retornaram das Américas para o velho continente. Agora, se a gente está falando de África, China, vou até prolongar minha resposta, né? Esse trabalho ficou a cargo dos portugueses, com as variedades que eles encontraram justamente em solo sul-americano, aí no Brasil. Isso pode ser provado pelas origens genéticas das variedades de milho que primeiro tiveram nessas terras dos continentes, tanto africano quanto do continente oriental. Giovanni, de que forma o milho é usado na culinária europeia, se é que se pode falar em culinária europeia? Afinal, a cozinha francesa é muito diferente da inglesa, que é diferente da italiana, que é diferente da portuguesa, e por aí vai. Bom, sem dúvidas, ele aparece em diversas regiões da Europa, apesar de que quando o milho chegou nessa região da Europa, a elite europeia ainda tinha um leve preconceito com o milho, né? Um ingrediente vindo das Américas, como assim? Hoje em dia, diversos dos países que são da Europa provavelmente não viveriam sem o milho. O que seria dos italianos sem uma bela polenta? O que seria do amido em diversas preparações da confeitaria francesa? São diversas as áreas da cozinha no geral que utilizam o milho, em farinhas, em flocos, em subprodutos, em espessantes. Não tem como falar de cozinha europeia sem falar de pelo menos cada país que utilize em um preparo algum produto ou subproduto à base de milho.